Olá, meus queridos. A paz de Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Já sei que são quase 11 horas da noite, no momento que a gente está gravando aqui agora. E Deus abençoe a vida dos irmãos aí que estão chegando. Eu queria fazer um breve comentário sobre Mateus 24, especificamente no verso 12, né? Mas seria bom a gente poder falar sobre um pouco desse assunto, porque esse mundo nosso está maluco, esse mundo nosso está doido e não tem jeito de explicar de outra forma. O mundo está doido. Toda hora que você vê uma notícia, você fala: meu Deus do céu, não é possível que as pessoas não estão enxergando. E o grande problema é que as pessoas não estão enxergando. Lamentavelmente, até mesmo aqueles que deveriam ter visão espiritual, não estão tendo visão espiritual, não estão conseguindo perceber os tempos e as estações. Qual é o período que nós estamos passando? Então, eu queria desde já desejar a paz de Cristo para a vida de todos os irmãos que estão chegando aí. Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero fazer um comentário sobre dois textos de Apocalipse e um texto aqui de Mateus 24, porque eles estão correlacionados de certa forma. Tudo que a gente tem visto de notícia nos últimos dias são coisas absurdas. A maneira que nós temos visto as pessoas orientando as pessoas também é absurda. E até mesmo na igreja você vê ideias absurdas, né? Conselhos absurdos, estudos bíblicos absurdos. A igreja já está passando por um período de pouco estudo bíblico. Quando tem, às vezes é um estudo que, em vez de melhorar, piora, né? Então, muitas pessoas têm ensinado coisas erradas, usando a Bíblia fora de contexto e apoiando as pessoas a irem para o inferno. Aliás, nem se fala em inferno mais, né? Quer caçar briga, falar de inferno, falar de arrependimento, falar de pecado. Essas três coisas está proibido falar. Não pode falar de pecado, não pode falar de arrependimento, não pode falar de inferno, senão você não vai ser convidado mais, né? Senão você vai ser tido como uma pessoa dura. Eu não acredito, não dá para imaginar como que essas pessoas receberiam João Batista. Eu estou usando a figura de João Batista por ser mais emblemática, mas eles não suportariam a pregação de nenhum dos apóstolos e nem de Jesus, porque Jesus pregou arrependimento. Jesus foi quem mais falou sobre o inferno como uma realidade eterna. Os apóstolos falavam sobre arrependimento muito, hoje em dia não fala mais de arrependimento. Mas vamos lá. Isso está ligado com o texto que eu quero ler aqui agora, de Mateus 24. Jesus está saindo do Monte das Oliveiras, os discípulos apontam para o templo, né? Jesus estava sentado, os discípulos se aproximam e falam sobre... tinha acabado de mostrar o templo para Jesus, as grandes pedras, a maravilha. Jesus fala assim: olha, vai derrubar tudo, não vai ficar pedra sobre pedra. E aí, no capítulo 24, eu gosto sempre de fazer uma leitura do texto, para não ficar só na minha palavra. Então eu estou aqui em Mateus capítulo 24. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse: vocês estão vendo todas essas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isso vai se cumprir lá na década de 70 depois de Cristo. Aquilo que você vê hoje, que as pessoas chamam de Muro das Lamentações, na verdade não é um muro, tá? Você aprendeu a vida inteira errado que aquilo ali é um muro. Aquilo não é o Muro das Lamentações. Aquilo ali é a base, é o fundamento, é a parte que fica embaixo do muro, é o fundamento. Para escorar, ele foi feito ali quadradinho, bonitinho, mas antes tinha dois montes ali, e aí foi unido esses dois montes através dessa estrutura. Então essa estrutura de baixo ali, chamada de Muro das Lamentações, não era muro, nunca foi muro. Ele é uma base, um fundamento. Então, eles mostram para Jesus a construção do templo, e aí Jesus está
ouvindo. Só que Jesus fala, tá vendo tudo isso, essa maravilha? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. E aí Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, que fica de frente para o templo. Então, eles tinham uma visão muito boa. Tá logo em frente o templo. Entre eles ficava o Vale de Cedron, né, que corria também um ribeiro há muitos anos atrás. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando serão estas coisas, né, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo, ou do fim dos tempos. Então eles estão pedindo informações preciosas no particular que não foi explicada para a multidão. E agora eles estão chamando Jesus ali no Monte das Oliveiras. E aí eu acho interessante a maneira de Jesus discipular. Às vezes nós falamos, poxa vida, os discípulos ficaram só 3 anos ou 3 anos e meio com Jesus, é muito pouco tempo para discipular. Não é, eles comeram um saco de sal junto. O que é comer um saco de sal? Você não vai comer sal, você vai todo dia colocando um pouquinho na comida, né? Então os discípulos gastaram tempo com Jesus, eles andaram com Jesus, eles comiam com Jesus, eles dormiam, eles passavam o tempo todo com Cristo. Então, 3 anos e 3 anos e meio não é pouco tempo se você considerar que o ensino de Jesus não era só verbal, mas era praticado o tempo todo. Eles viam o comportamento de Jesus e isso era fundamental. Eles viam como eles faziam as coisas com Jesus e como ele reagia. A reação é a maior maneira de você ensinar alguém, né? Então Jesus ele era insultado, ele era ofendido e a forma de Jesus reagir ensinava mais profundamente do que 1 milhão de aulas, 1 milhão de seminários, né? Estar presente, vendo como que Jesus agia, é o mais importante. Então esse ensinamento prático, ele falta, né, na nossa visão ocidental, ele parece até ser algo que não tem valor, porque isso não vai te dar diploma, isso muitas vezes ninguém vai dar reconhecimento, mas o evangelho não consiste em reconhecimento. O evangelho consiste em viver guiado pelo Espírito Santo. Então, há uma dificuldade muito grande nossa de entender que isso tem um valor para Deus, o seu comportamento. Por exemplo, nós que estamos aqui conversando agora, eu e você desse lado, né? Pelo menos eu estou explicando aqui, podendo ver algumas mãozinhas acenando aí, que a paz de Cristo esteja sobre todos. Você já parou para pensar que é tão gostoso a gente saber que Deus nos ama, não é? Isso é pregado em todos os púlpitos no Brasil e no mundo. Deus te ama, Jesus te ama, mas essa é uma parte da verdade e se ela não for completada, ela vai se tornar uma mentira. Porque, embora Deus te ama, existe uma outra questão importante. E como você tem expressado o seu amor por Deus? Sabe que você tem que amar a Deus? Esse é o primeiro mandamento. Então, como diz a irmã Sandra aí, ó, Jesus ensinou por palavras e por ações. Verdade. E nesse ensinamento de Cristo por palavras e ações, ele nos ensina a amar o Pai. Então, percebe que muitas vezes nós exigimos o cumprimento do amor de Deus para conosco, nós cremos na palavra de Deus, que Deus nos ama, mas não percebemos que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos continuar aqui. Então os discípulos perguntam, no particular, quando que vão ser essas coisas, a destruição do templo, e qual é o sinal da sua vinda e do fim do mundo? E ele continua a leitura, e Jesus, antes de responder essas perguntas, olha que interessante, Jesus não vai direto nessas perguntas, ele não dá os sinais, ele não fala tudo de uma vez. A primeira coisa que ele faz é alertar para que as pessoas não fossem enganadas com falsos sinais, com falsas mensagens, falsos ensinamentos, falsas profecias, etc. Então ele fala, tenham cuidado para que ninguém os engane. Então, antes de responder esse questionamento de quando seriam essas coisas, ele poderia falar assim, por exemplo, isso vai acontecer daqui 3 décadas, né, ou 4 décadas, a destruição do templo, e já começar a falar dos sinais. Não, antes disso ele fala, cuidado que ninguém vos engane. E isso é uma coisa que Jesus falou porque ele sabia que ia ter muitas pessoas enganando o povo. Hoje nós estamos num período importantíssimo da nossa história como país, mas também como cristãos no mundo inteiro. E precisamos tomar cuidado para não sermos enganados também, tá?
Cuidado que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. O que é em meu nome ali? Eles estão usando o nome de Jesus, estão dizendo que eles são o próprio Cristo. Né? Eu sou o Cristo. Porém, a palavra grega para Cristo, ela significa ungido. Então, ele poderia simplesmente, em nome de Jesus, dizer, eu sou o ungido que veio para... Muitas seitas usam essa ideia para sugerir que o seu líder, ele é o Elias que há de vir. O Elias que há de vir, como se supostamente deveria vir um Elias no fim dos tempos. Uma má e péssima interpretação de Malaquias que se popularizou aí, né? E aí eles dizem que eles são o ungido, ou Elias que haveria de vir, agora vai colocar ordem em todas as coisas e etc e tal. E ele fala, muitos vão fazer isso e enganarão a muitos. Presta atenção, Jesus está dizendo, eles vão enganar muitas pessoas, não é poucas pessoas não. A gente tem a sensação às vezes que, isso é irrelevante, vai ficar falando aí, e não, se não for de Deus não vai crescer. Conversa fiada. Eles vão enganar a muitos. E ele continua dizendo, vocês ouvirão falar de guerra. Agora sim ele começa a entrar na sequência dos eventos escatológicos. Você ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Isso desde a época de Daniel, isso vem acontecendo, isso vai acontecer até o fim, porque Daniel profetizou que haverá guerra até o fim, tá? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Guerra não é e nunca foi sinal da vinda de Cristo. Embora toda vez que tem uma guerra, sempre levanta ali alguns, né, dizendo que é o sinal da vinda de Jesus. Guerra, põe isso na sua cabeça. Guerra não é, nunca foi sinal da vinda de Jesus. Então Jesus fala, vocês vão ouvir falar de guerra, de rumor de guerra. Fiquem atentos. Atentos ao quê? A palavra de Deus. Fiquem atentos. E não se assustem. Não é para assustar. Jesus está falando o contrário do que alguns pregadores, não é todos, evidentemente, do que alguns pregadores terroristas fazem. Começou a guerra. A Rússia contra não sei quem lá. Estados Unidos contra não sei quem lá. A China, não importa. Guerra não é sinal da vinda de Jesus. Vocês vão ouvir falar de guerra, de rumor de guerra. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Mateus 24, verso 6. Mas ainda não é o fim, ponto final. Quem falou isso? Jesus. Então não há nem o que se discutir acerca desse ponto. Guerra não é sinal da vinda de Jesus. Então Jesus continua, ainda não é o fim. Por quê? Se levantará no futuro, não naquele tempo, não deu tempo de levantar tantas nações assim, mas ele fala, se levantará nação contra nação, reino contra reino, como a gente vê hoje acontecer. Haverá fomes, terremotos, cadê mais? Em vários lugares, se você pega em Marcos e Lucas também, você vai ver pestes e doenças de tudo quanto é tipo, vai falar também sobre revoluções. Você está vendo agora sim, aí você está vendo revoluções de todo tipo de coisas. Começa lá no iluminismo, né? Quando o iluminismo plantou, tudo isso que a gente vê colhendo hoje, os frutos de coisas abomináveis, que você olha e fala assim, meu Deus, que loucura, esse povo está doido, esse povo está louco. Né? Tudo isso foi plantado lá no iluminismo, lá atrás. Tá? E ele fala dessas revoluções. E ele fala assim, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Isso não é ainda o fim, nem é sinal do fim. É apenas princípio das dores. Ou seja, isso já aconteceu lá há 3 séculos atrás, isso já vinha acontecendo. Tá bom? Agora ele fala, é o princípio das dores. Agora sim ele entra nos últimos detalhes. Agora sim, sinais do fim. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os maltratarão. Vocês serão odiados. E o maltrato aqui está ligado a ser torturados. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Aqui entra um ponto importante. As pessoas vão odiar você
porque você diz que é cristão. Olha, você carrega o nome de Cristo, então você vai ser odiado. Você vai ser chamado de intolerante, você vai ser chamado, já é chamado de tudo quanto é coisa. Por quê? Porque você não tolera o pecado. Porque, uma vez que Cristo não tolera o pecado, você também não tolera o pecado. O que eu quero dizer quando Cristo não tolera o pecado? Cristo perdoa o pecador? Sim, o pecador arrependido. Ele aceita o pecador? Ele aceita uma pessoa que era pecadora, se arrependeu e está disposta a viver uma nova vida em Cristo. Mas Jesus não vai tolerar uma pessoa viver, vir para o reino de Deus e querer viver da mesma forma que vivia antes. Isso não. Então você vai ser chamado de intolerante, vai ser perseguido, vai ser chamado de tudo quanto é coisa, porque vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mas o que é, e aí eu deixo para você pensar um pouquinho, o que é que vai ser usado para poder unir essas nações em prol de perseguir os cristãos? Muita coisa. Vai ser usada a área da saúde, porque a área da saúde é uma das áreas que mais envolvem todas as pessoas, sem exceção, né? Com restrições. E aí, se você quiser quebrar tal restrição, seja qual tipo de motivo for, você vai ser odiado, porque você vai ser um fora da lei muitas vezes, né? Vai ser usada a área ambiental, né? Por exemplo, a área de ruídos. A igreja fazendo muito barulho, então vamos começar a fazer leis para punir essas igrejas. Não é só as igrejas, mas vamos começar por aí. Aí as igrejas pequenas não têm condição nenhuma de fazer uma vedação sonora. Claro que eu sei que tem os excessos, sei que tem alguns que podem simplesmente abaixar o volume, mas a verdade é que são usados objetivos, são usadas propostas até em certo modo aceitáveis, e muitos crentes vão falar, é isso mesmo. Tem que fazer isso mesmo. Mas a ideia é simplesmente fechar as igrejas, principalmente aquelas menores. E aí ele fala assim, vocês serão perseguidos por todos. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Aqui é onde vai acontecer de irmão contra irmão. Os próprios crentes, que não são crentes de fato, né, vão começar, por falta de visão espiritual, a perseguir, denunciar e odiar outros crentes que de fato estão com a vida no altar. Tá? Então, nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão novamente. Ele cita a ideia dos falsos profetas aqui já no fim dos tempos. Né? Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E, aqui é o ponto que eu queria falar, e por se multiplicar a maldade, se esfriará o amor de muitos, ou de quase todos. O esfriamento do amor, ele é nítido. Eu estava vendo agora, eu vi um videozinho pequeno de estava escrito uma frase meio que comemorando, falando que os caras não perdoam. Essa é a frase, os caras não perdoam. E qual é a cena? 2 rapazes sentados nas suas respectivas bicicletas, uma moça atravessa a rua e ela cai na calçada. Os rapazes não viram ela cair, mas quando olham e ela está caída, eles simplesmente olham e começam a debochar, começam a rir. Irmãos, isso é loucura. Em qualquer época da sociedade, homens iriam lá proteger, iriam lá estender a mão. Eu sei que alguns vão dizer, mas o feminismo tal. Irmãos, você não deve mudar a sua essência por causa dos outros. Tá? E se você diz que é cristã e feminista, eu quero dizer claramente para você, você só é feminista, porque o cristianismo é completamente contra o feminismo. Tá? Então que fique claro, vai estudar feminismo, você não sabe nem o que é feminismo, eu duvido que você saiba e ainda diz que é cristã. Do contrário, você sabe muito bem de feminismo, mas não sabe nada de Bíblia, nada da palavra de Deus de verdade, né? Não tem compactuação. Então esses 2 rapazes, o que eles fazem? Eles fazem um papel totalmente absurdo, eles veem a moça cair e ao invés deles ir lá e ver se ela precisava de ajuda, mesmo se fosse um outro homem, porque isso é um papel natural, irmão. Você vê uma pessoa machucar, então ensina seus filhos, pelo amor de Deus,
a não zombar de pessoas, a não zombar de uma pessoa que tem deficiência física, não zombar de uma pessoa que se machucou, não zombar da pessoa que caiu, sabe? A pessoa que está passando por humilhação, está sendo envergonhada e ficar zombando. Ensina seus filhos a serem pessoas de verdade, não serem moleques, entende? O amor das pessoas está perdendo e as pessoas dizem, zombando e dizem, olha, a gente não perde a piada. Olha, será que é isso que um cristão faz? Nós vivemos num país que se diz cristão, mas as práticas no dia a dia não demonstram isso, né? Então Jesus fala, o amor de muitos se esfriará. Um verso importantíssimo é o próximo, Mateus 24:13. Ele diz, aquele porém, Jesus falou, não foi teólogo X, Y, não. Jesus falou, aquele porém, que perseverar ou ficar firme até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. E esse evangelho do reino será pregado por todo mundo para testemunho. Presta atenção nessa palavra. Este evangelho do reino vai ser pregado em todo mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A palavra testemunho, ela tem o sentido de martírio. Não é só apresentar as coisas, martírio. Quando Jesus chama, vocês vão ser testemunhas. Ele está falando simplesmente, vocês vão pregar em todo lugar, não. Então vocês vão morrer aqui, lá e todos os lugares. Quando aquelas almas estavam clamando debaixo do altar em Apocalipse, e aí foi dado a eles vestes brancas, o que é dito para eles? Aguardem até que se complete o número dos seus conservos e irmãos que serão mortos como vocês foram. Tem um número de crentes para morrer, você sabe disso? Deus tem um número que precisa morrer e testemunhar em todos os lugares. O sangue dos cristãos vão ser derramados no país, irmão. Ah, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Então vai ler a Bíblia. Porque as pessoas elas foram acostumadas no evangelho que simplesmente fala assim, Deus te ama e quem é amado por Deus não pode sofrer. Onde está escrito em Jesus falou, no mundo tereis aflições. Deus não prometeu o mundo para você, não. As pessoas estão assim, acreditando nessas mensagens que prometem o mundo para elas. Sabe? As pessoas elas estão usando Deus para conquistar mamon. Elas estão usando Deus para conquistar o mundo, para conquistar o mundo, porque elas amam o mundo, mas a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não tem como a pessoa amar o mundo e amar a Deus. É por isso que as pessoas perderam amor a Deus. Por quê? Porque elas não estão conseguindo abandonar o mundo. Ah, mas eu fui convertido. Não, você foi convencido. Você não foi convertido, você ainda não passou por uma transformação de mente. Os seus anseios, os seus desejos são totalmente carnais. É por isso que as pessoas têm muito medo de tudo. Parece que morrer para Jesus, morrer pelo Evangelho parece que é a coisa mais terrível que pode acontecer na vida de um cristão. Elas inverteram tudo, elas conseguiram, pelas doutrinas erradas, conseguiram inverter tudo. Quando você lê lá os primeiros cristãos da igreja primitiva, né, nos dois primeiros séculos, eles tinham um desejo enorme de morrer pelo Evangelho, porque eles sabiam que ia morrer em algum momento. Mas se fosse para morrer, que seja pelo Evangelho. Olha para você ver uma coisa dessa. Não tem como. Irmão, você vai morrer de todo jeito, você vai morrer de doença, atropelado, de qualquer jeito você vai morrer de acidente, qualquer coisa. Morra por Cristo. Mas em vez da igreja falar assim, olha que maravilha, tem o privilégio de morrer por Deus. Pelo amor de Deus, não quero morrer. Então, eu não estou falando que você vai morrer. Deus sabe se você vai ter o privilégio de morrer pelo Evangelho, mas a grande questão é que a igreja corre de tudo. Agora para e pensa. O amor de muitos se esfriará. O Evangelho vai ser anunciado a todas as nações em testemunho. Essa palavra eu friso ela. Em testemunho. Testemunho. Certo? E agora, vamos lá. Eu queria chamar a atenção para você de um texto que está em Apocalipse 9, no verso 21. Deixa eu abrir aqui mais rápido. Isso aqui já está... Não, deixa eu abrir o Apocalipse 16. Apocalipse 16 está na quarta taça da ira de Deus. Já aconteceu um monte de coisa. O povo sabe que é Deus que está fazendo todas aquelas pragas acontecer contra eles e não cai sobre a igreja. Nenhuma praga de Deus, nenhuma
nenhuma parte da ira de Deus cai sobre a igreja ela está sempre salva da ira de Deus. Lembro você disso. E aqui fala assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado o poder de queimar os homens com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Olha que coisa! Eles têm consciência que aquelas ações são ações de Deus, eles têm consciência plena que é Deus que está fazendo com que o sol queime eles com intenso calor, aqui em Apocalipse 16, 9, né? E a Bíblia fala que elas se queimaram e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade. Ou seja, eles sabem que é Deus que está fazendo, ao invés deles se arrependerem, pedirem perdão ao Senhor, não, eles não se arrependeram. Olha o tipo de gente que vai estar, que Deus está lidando com isso aqui. As pessoas falam assim, mas o Apocalipse, por isso vai ser necessário um testemunho, porque quando Jesus vier sobre as nuvens em glória visível, todo olho verá, eles vão bater o olho e a Bíblia fala que eles vão se converter? Não, meu amigo. Conversão, depois que todo mundo está vendo Jesus, é muito fácil. Teoricamente, até o diabo, se vê Jesus vindo sobre as nuvens, se tivesse oportunidade, ia converter. Ué. Eles vão lamentar. É isso que a Bíblia diz. Eles lamentarão quando eles virem Jesus. Lamentar o quê? Quando um jogador chuta um pênalti, chuta para fora, ele podia ter chutado para o outro lado. Eu podia ter escolhido o outro lado. Eu podia... Não. Lamentar não é conversão. Aqui fala que eles lamentarão. Eles verão e lamentarão. Por que eles vão lamentar? Porque eles ouviram falar desse Jesus. Eles tiveram a oportunidade. A igreja, o evangelho foi anunciado em todo o mundo em testemunho. E como que Deus vai provocar esse mundo dessa reviravolta de, ao mesmo tempo que todos os cristãos estão sendo odiados pelo nome de Jesus, o evangelho chega a todas as nações e em testemunho. Como? Justamente pela perseguição. As pessoas vão começar a se deslocar, elas vão começar a perder amor pelas coisas do mundo, elas vão ter que começar, o governo vai falar assim, suas casas não são suas mais, os seus bens não são seus mais. Elas vão passar por isso como aconteceu nos séculos anteriores. E aí elas vão ter que simplesmente entender uma coisa, nós temos um bem só, Jesus. E elas vão deslocar, vai do Brasil, vai para o Paraguai, dali vai para a Argentina, e vai morrer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, e outros vão ser preservados. É assim que Deus vai agir. Só que a igreja vai profetizar dessas coisas. Deus vai usar a própria igreja para falar, o que vai acontecer no próximo evento é isso. E eles vão usar as próprias profecias da Escritura. Quando aconteceu o terceiro flagelo, eles vão falar, o próximo é o sol vai queimar muito vocês. Vocês vão observar que o sol vai queimar. Sabe o que eles vão dizer? Vão dizer que a igreja são bruxos, que eles estão fazendo coisas malignas, que são eles que têm que morrer, porque eles estão provocando essas coisas acontecer. Vão fazer a cabeça do povo. Você sabe como é que a mídia, que é a boca da besta, a mídia, anota aí, a mídia é a boca da besta, que vai ser dada à besta, para a besta falar o que ela quiser, blasfemar contra o Senhor em todos os lugares ao mesmo tempo. A mídia já está organizada para ser entregue ao anticristo. Ela já está pronto. Todos eles falam praticamente a mesma coisa. Tem um ou outro que é resistência, mas são fracos, são frágeis. Eles não vão suportar quando toda essa mídia for entregue a um só. Hoje você vê uma notícia estranha qualquer, você lê ela no New York Times, você lê ela na BBC, você lê ela na Folha, você lê ela em vários lugares, o título é exatamente o mesmo, tudo é igualzinho. Inclusive em empresas diferentes no próprio Brasil, você lê elas, as notícias são iguais. Da onde que sai? Sai de uma origem, uma fonte só. Mas por que está saindo de uma fonte só? Porque tem um objetivo. Então, aí a igreja vai falar, olha, o quarto flagelo vai ser o sol queimar vocês muito mesmo, vocês vão ver. E quando o sol queima, eles se arrependem? Eles lembram da palavra do Senhor dita pela boca da igreja? Não. Eles simplesmente blasfemam o Deus do céu. Blasfemam o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras para darem glória a Deus. O outro texto está aqui em Apocalipse 9, que fala sobre a sexta trombeta. Eu te lembro que a última trombeta é a sétima. Então aqui está acontecendo um evento é o último evento catastrófico para acontecer a sétima e última trombeta que acontece a vinda de Jesus.
Aqui em Apocalipse 9, eu vou ler o verso todo, tá? O trecho todo. A partir do verso 13, fala assim: O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: Solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio, o rio Eufrates. Inclusive, dia 30 agora, dia 30 de julho, nós entramos em agosto. Dia 30 de julho, digita no Google The New York Times, jornal The New York Times, 30 de julho, e olha a capa, de 2023, e olha a capa, falando justamente sobre o rio Eufrates. Você acha que é à toa? Por que o New York Times está preocupado com o rio Eufrates, se está secando, se não está? É o rio mais antigo do mundo, Rio Eufrates, Tigre. Esses rios são os rios que estavam lá na época do Jardim do Éden. Mas ele vai permanecer até o tempo do fim aqui. E esse aí fala: solte os quatro anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Então, foram soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para matar a terça parte da humanidade. Vai ser um morticídio terrível. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. 20 milhões aqui. E eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como, ele não está falando que é, mas ele fala, é parecido com cabeça de leão, e da sua boca saia fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, fumaça e enxofre, que está tudo nesse flagelo, que sai da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade. Sabe o que eles vão dizer? Isso é por problemas climáticos. Isso é por causa da poluição. Isso está acontecendo porque nós não conseguimos converter todos os carros para carros elétricos. Isso está acontecendo porque alguns países, como do terceiro mundo, ainda estão usando energia na base do carvão. Por isso que as coisas estão assim andando bagunçadas. Por isso que está tendo fogo, enxofre, fumaça. É por isso esse discurso que está aí em alta, que eles estão fazendo disso literalmente uma religião. Tá? Vai ser usado para poder maquiar as coisas que vai acontecer. Pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles. A cauda deles era semelhante à de serpentes, com cabeças, e com elas causavam danos. O resto da humanidade, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeu das suas obras, das obras das suas mãos. Eles não deixaram de adorar os demônios, porque essa vai ser a prática durante o período do anticristo, tá? A adoração é a adoração aos demônios. Eles vão dar nome de tudo quanto é coisa para esses demônios. Né? Inclusive vai ter algumas leis já em vários países, leis de proteção religiosa, mas para proteger só de você, cristão, não falar que aquilo é demônio. Se você falar que é demônio, você está tendo uma intolerância religiosa. Você tem que respeitar a religião do outro. Você não pode falar que é demônio. Você está vendo que é demônio, não pode expulsar demônio, senão você vai ser preso porque está expulsando demônio. É isso mesmo, literalmente. Isso já acontece em alguns países da Europa, se você não sabe. Eles não deixaram de adorar demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios. Né? Isso envolve aí aborto e todo quanto é tipo de homicídio e assassinato que existe na história. Nem das suas feitiçarias, nem da sua imoralidade sexual, nem dos seus furtos. Olha para o mundo hoje. Olha para o mundo hoje. Homicídios, feitiçarias, imoralidade sexual e furtos. Você vê ali, né? Qualquer hora que você vê um videozinho dos Estados Unidos, ali naqueles países ali onde, naqueles estados onde é dominado pela esquerda, você vê como que os furtos estão chegando a um ponto caótico, que farmácias, todos os comércios, eles estão trancando as coisas. Você tem que ir lá para pedir um arroz, aí vem um funcionário, abre, você pega um arroz, fecha. Por quê? Porque eles estão saqueando tudo. Então, não pode mais falar nada, né? Como diz nossa irmã, não pode falar nada que isso é demônio, porque se falar que é demônio, é processado. E o que é esse processar? Isso é uma mordaça na boca dos crentes, né? Você precisa parar para entender que não adianta
Não adianta a igreja simplesmente falar assim, eu não concordo com isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. O seu filho, sua filha, estão preparados para poder enfrentar os próximos 5 anos e preparar firme na presença do Senhor? Você está preparado ou que está preparada para enfrentar? Porque as pessoas elas aprenderam esse evangelho cor-de-rosa. Esse evangelho onde tudo é maravilha, vai no culto para cantar celebração. Celebrar o quê? Sendo que o mundo está perdido. Tudo bem, celebrar a nossa salvação é uma benção. Mas para pensar, será que nós estamos gerando filhos espirituais? Quando eu falo disso, irmão, entenda uma coisa, não é ganhar pessoas para o reino de Deus, é diferente de ganhar membros por instituição. Completamente diferente. Discípulo é completamente diferente de membro de instituição. Membro do corpo de Cristo é uma coisa. E é isso que eu quero chegar, nesse ponto. Nós precisamos acordar que a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Buscar o poder de Deus hoje não é uma opção. Avivamento, quando eu falo em todos os aspectos do que se envolve a palavra avivamento, ele não é uma opção, ele é uma necessidade. A igreja precisa se humilhar diante do Senhor, ela precisa se arrepender, ela precisa buscar. Ela precisa buscar força em Deus, porque Ele é a nossa força. Enquanto ela estiver confiando em carros e cavalos, homens e mulheres e qualquer outra coisa que não seja Deus, ela vai sucumbir. E a igreja não aprendeu a batalhar espiritualmente. A igreja brasileira praticamente, de certo modo, nem precisava preocupar com isso. Agora ela precisa entender que ou ela se enche do Espírito Santo, volta ao primeiro amor, se arrepende das suas más obras. Entende? Muita igreja vai crescer no Brasil. Anota isso. Muitas igrejas vão crescer, vão receber dinheiro público, muito dinheiro público, que vai patrocinar elas, porque elas não estarão alinhadas com a palavra de Deus. Não estarão. Por isso que elas vão crescer. Vão ficar famosas, elas vão ter muita e muita influência. Essas estão reprovadas pelo Senhor. Você entendeu? Guarda isso. Muitas vão simplesmente fechar. E sabe o que Deus vai fazer? Porque Deus não perde, irmão. Deus não sai perdendo. Deus vai levar essas pessoas para as casas, para eles reunirem em casa. Não é ficar em casa mocegando, não. Eu estou aqui acompanhando no YouTube. Irmão, você tem que participar do culto, você tem que edificar a vida do irmão, aconselhar, ajudar a restaurar casamento. Então vocês vão reunir em casa. Deus vai fazer isso. A própria igreja vai voltar a reunir em casa. Por quê? Porque ela não vai poder, muitas vezes, ter condição de se reunir em um espaço aberto ao público de modo geral. Muitas exigências. Vamos ver como é que está, conferir como é que está a questão de um monte de exigência do governo municipal, do governo estadual, do governo federal. E os outros crentes vão dizer assim, mas tem que exigir mesmo, porque se não exigir, são cegos, que não estão prestando atenção que essa exigência toda acontece para a igreja cristã, mas não vai acontecer nos outros lugares, não. Não vai. Então, vão usar esse discurso. Nós precisamos entender isso. Agora, eu repito, avivamento não é uma questão de opção, é uma questão de sobrevivência. Mas as portas... Oh, meu Deus do céu! O versículo mal interpretado. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que bonitinho. Esse versículo não fala nada do que a maioria pensa. A palavra inferno ali é Hades. Está ligado com... quando a pessoa morre, ela é sepultada. Fala do Hades. Então o que Jesus está falando é o seguinte, eu vou ressuscitar vocês. A porta do Hades, da sepultura, lá do mundo dos mortos... não vai prevalecer, vocês vão ressuscitar. É isso, Jesus não está falando que o mundo espiritual não tem uma batalha e que a igreja pode, em determinadas regiões, acabar perdendo espaço. Como perdeu espaço? Olha a igreja na Europa, ela está falida. Mas vai confiando assim, erradamente no versículo distorcido. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vai lá na Inglaterra ver se as portas do inferno, no sentido que as pessoas dizem, achando que os demônios estão no inferno, porque não tem ninguém no inferno ainda, mas eles acham que o inferno é a sede dos demônios, achando que isso não prevaleceu. A Inglaterra sucumbiu, a Escócia, onde passou grandes avivamentos, sucumbiu, o país de Gales, Suíça, origem da reforma protestante, orgulho de tantos aí,
sucumbiu. E todos os países da Europa sucumbiram, com exceção rara de um ou outro, como a Polônia, que estão lá. Agora, nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Se a igreja brasileira não assumir o seu papel de ser luz e enfrentar, mas primeiro se fortalecer no Espírito Santo, ela vai sucumbir também. A igreja brasileira vai virar história. No passado, houve aqui alguns irmãos, né? Tinha igreja aqui pentecostal, tradicional, aqui agora virou boate, aqui agora virou um centro de aborto, aqui virou isso. É assim que está acontecendo na Europa. Não adianta as pessoas simplesmente acharem que tudo no mundo espiritual é automático. Eu digo e repito, nada no mundo espiritual é automatizado. Tudo depende da ação do Senhor e a resposta de você. Então, nós precisamos entender que a igreja precisa... Por isso, aí a pessoa fala, por que você está falando tanto de dons espirituais? Tem gente que parece que fica incomodado. Eu falo, vou falar de quê, meu amigo? Vou falar de quê? Eu tenho que falar sobre os dons espirituais porque nós precisamos urgentemente de voltarmos a entender e aplicar os dons espirituais de forma responsável. Eu sei que houve escândalos, alguns usados de maneira errada, talvez por excesso de alegria e falta de entendimento, mas não importa, isso não é desculpa para deixar de buscar os dons. Nós precisamos buscar ser cheio do Espírito Santo. Você acha que o que você vai enfrentar nos próximos anos é pouca coisa? Não, o Brasil vai estar sendo atacado e vai ser inundado de demônios. Anota isso. Ele vai ser inundado de demônios. E não adianta falar, sangue de Jesus tem poder. Isso não vai resolver, não. Isso não vai resolver. Ou a igreja ela assume o seu papel para confrontar as trevas sendo luz, e ser luz não é apenas bom comportamento que eu quero dizer, não, tá? É claro que Jesus fala, para que veja suas boas obras e adore ao Pai que está no céu, glorifique o vosso Pai que está no céu. As suas boas obras realmente fazem parte da luz, mas isso está ligado com a obediência a Deus. E uma delas é você buscar o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Porque uma igreja fraca, a igreja brasileira muitas vezes ela não tem visão espiritual, ela acha muito de si mesma, ela está igual Laodiceia, igualzinho Laodiceia. Ela acha toda pomposa. Não, nós somos ricas, não temos falta de nada, nós temos grandes teólogos, tem nada. Quando se trata do mundo espiritual, rasga esses diplomas, joga tudo fora, porque o diabo não respeita diploma, não respeita PhD, não respeita suas experiências do passado. Se você não tiver hoje sendo alguém, que vive o evangelho e está buscando, está, como diz os irmãozinhos pentecostal aí, no azeite, você vai sucumbir. Você, sua família, seu casamento, vai tudo pro buraco. As influências elas estão de todos os lados e você não está parando para perceber muitas vezes. E aí fala, mas que não é bem assim, né? Vocês vê demônio em tudo e você não vê em nada. Você levou sua esposa para ver Barbie? Você é maluco. Agora você vai ter um inferno dentro de casa porque você foi imprudente de levar sua esposa para ver um filme que vai simplesmente acabar com o seu casamento. Você levou foi sua filha? Pois você acabou com ela. Você levou seu filho para ver lá que os homens é tudo frouxão? Então você acabou com ele também. Mas, irmão, entenda, esse mundo não é para você viver conforme o mundo. O que a Bíblia fala? Não ande na forma do mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Paulo fala encarecidamente em Romanos 12, ele vai falar aqui, ó. Depois ele reclama porque com o amor de muitos estão esfriando na igreja, porque eles estão indo na igreja, mas eles são do mundo. Eles são do mundo. Se eles amam as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. Então eles são do mundo sim. Mas eles são do mundo, são dizimistas, mas são do mundo. Eles gostam de cantar lá no louvor, mas são do mundo. Eles gostam até de deixar uma palavrinha lá, mas são do mundo, são pessoas do mundo. Entenda isso. Quem não ama as coisas do reino abandona. Irmãos, para toda conquista tem que ter renúncia. Se eles não renunciaram ao mundo, eles são do mundo sim. Romanos 12, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus eu peço, olha o que Paulo está falando, pela misericórdia de Deus eu peço, ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês, você sabe o que estão fazendo, você está doendo, tá? Mas você sabe o que e por que estão fazendo isso, sabe? Jovens que estão ficando aí, você vai ficar, meu amigo, quando Jesus vier, você vai ficar.
sabe? E tem pastores que falam, tem que ficar mesmo. É o período do namoro, é um período tão gostoso de sair beijando a boca, né? Que maravilha. Beijo na boca é intimidade, meu querido. Você não sabe disso? Então, mas você é moderno. Ah, você é um pastor gente boa. Que bom, você vai pro inferno sendo gente boa. Olha, para você ver, preste atenção. O que as pessoas estão ensinando? As pessoas da igreja serem igualzinho do mundo. Os jovens da igreja estão casando do mesmo jeito que os do mundo, ou seja, estão casando em fornicação, a imoralidade está no mesmo nível. Quando casam, eles divorciam no mesmo nível do mundo, igualzinho o mundo divorcia. Ah, qual que é a proporção? Eu não sei. 30% dos casamentos divorcia depois de tantos anos. Na igreja é a mesma coisa, pode ter certeza, se não tiver, pior. Aí depois você reclama, pastor, não estou aguentando porque o meu marido ele é crente, mas tá na pornografia. É claro, minha querida, porque quando você estava namorando, você estava lá indo para a cama com ele e agora você está entendendo o que você fez? Vocês plantaram maldição e estão colhendo a maldição. Ah, mas a gente está na igreja, mas vocês já estavam na igreja. Lembra que você estava na igreja? Então, passa a mão daqui, dali, de lá e deixa para lá. Pois é, vocês estão colhendo, vocês estão plantando prostituição e colhendo adultério, que é o quê? Não pode falar isso não, né? É pesado. É pesado. Pesado você viver essa vida com essa carga toda e não entender que tem que cortar a raiz do problema. Arrependei-vos. 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 Se não tiver arrependimento, não vai ter mudança nesse casamento, não vai ter mudança nessa igreja, não vai ter mudança na sua vida. Você vai sempre entrar e falar assim, eu vejo a pregação, mas eu não sinto mais a presença de Deus. É claro, você está distante dele, você está no mundo. Não é porque você vai na igreja que você está ir na igreja que eu falo na reunião, porque eu sei que tem uns engraçadinhos que falam, a igreja não é um local. Eu sei, precisa ensinar a gente, né? O básico não. Então, esse é o culto racional de vocês. Apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas as pessoas da igreja querem andar igualzinho, querem vestir igual, que toda modinha que acontece no corpo da pessoa ela quer fazer. É uns penteados extravagantes. É tudo que é extravagância a pessoa quer fazer. Essa carência na alma, você não deveria ter essa carência de atenção. Porque quem tem o Espírito Santo era para estar com a sua vida emocional plena, mas está faltando oração, está faltando vida com Deus, aí fica querendo aparecer, aí vai a luxúria. Aí, o que é luxúria? Sensualidade. Luxúria não tem nada a ver com luxo, tem a ver com a sexualidade. A sensualidade, né, que a Bíblia chama lá de imoralidade sexual, a Bíblia vai chamar isso aí tem um termo que eu esqueci esse nome, lascívia. Ah, mas eu não estou mostrando com intenção. Com intenção eu não está mostrando. Então você precisa cuidar, apresente o seu corpo. Ah, mas o pecado está no olho de quem vê. E também no corpo de quem mostra. Tá? Nos dois, tudo com pecado. Um com pecado da lascívia, porque quer exibir, e outro com pecado de cobiça, porque quer ficar olhando. Então, entendamos isso, arrependamos, irmãos. A igreja está igualzinho o mundo. E depois vem falar, o Brasil é do Senhor Jesus. Não é, o Brasil não é do Senhor Jesus. O mundo é do Senhor. O mundo inteiro é do Senhor. Mas entenda isso se falando de um plano da eternidade, porque por enquanto a Bíblia fala o mundo jaz no maligno e a igreja está amando o mundo. Não adianta. Agora ele vai falar assim, e não vivam conforme os padrões desse mundo. Essa água está aqui, na forma desse copo. Se o copo fosse quadrado, ele ia ficar quadrado também. Ou seja, a água entra na forma que ele tiver ali. A igreja está fazendo a mesma coisa, ela está entrando na forma. E sabe o que eles dizem? Tem a cara de pode falar? Não, essa igreja tem um formato diferenciado, mundano, porque é um objetivo para ganhar as pessoas dessa tribo, desse jeito. Como assim? Quer dizer que nós vamos pecar um pouquinho para ganhar o pecador. É isso? Paulo não disse que ele se tornou pecador para ganhar o pecador. As pessoas estão chegando ao cúmulo de cometer coisas absurdas, extravagantes, totalmente alheias ao comportamento que a Bíblia fala. Paulo fala, Tito, instrui aos jovens para que eles sejam moderados. Aí vem os líderes de louvor, os líderes de pregação e fala, vamos fazer uma adoração extravagante. Meu Deus do céu! Adoração extravagante foram os profetas de Baal que fizeram com Elias, na época de Elias. Eles começaram a se cortar e falaram, isso é extravagância. Agora, para e pensa, a adoração ao Senhor ela não é extravagante, nada relacionado a Deus é extravagante. Instrui os seus jovens a serem moderados. Sabe, está faltando moderação. Quando você fala de qualquer tipo de moderação hoje, você é mal visto.
E aí, para não ser mal visto, porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, os pastores deixam de falar. Por não falar, a igreja vai chegando do jeito que está. Tudo não é pecado. Aliás, nem pode falar mais sobre pecado, como eu disse no início. Não pode falar de pecado, não pode falar de arrependimento. Arrepender de quê? Nada é pecado. E não pode falar de inferno. Meu Deus do céu, Deus é amor. Ele é só um amor. Esquece que ele foi o consumidor. Esquece que a Bíblia fala que Deus, a vingança pertence a ele. Né? Esquece de tudo isso. Nós precisamos entender que ou a igreja ela entende isso aqui, para de amar o mundo, ou ela vai virar mundo e ao mesmo tempo ela não vai suportar o que está para vir. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, da sua mente. Ou transformai-vos. Não é transformar o mundo, não. O mundo jaz no maligno. Transformai-vos. Seja transformado pela renovação do seu entendimento. Como que você vai ter o seu entendimento transformado? Lendo a palavra de Deus, ouvindo pregação. Mas não. Passa o dia inteiro assistindo vídeos de filmes, de seriados que tem cenas perversas, né? Ali, o dia inteiro rolando, só rolando as redes sociais, enchendo a cabeça de nada, e de coisas perversas e malignas, e depois falar, mas eu tento orar, mas quando eu vou orando, a minha cabeça assim, eu não consigo concentrar. Claro que não. Claro que não vai concentrar nunca desse jeito. A sua mente está em outro lugar. A sua mente está totalmente distante, tá? Então, transformai-os pela renovação do vosso entendimento, para quê? Para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você chegar em qualquer lugar e falar assim, irmãos, quem aqui gostaria de experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém. Aí você fala assim, então, primeiro, oferece o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Mas as pessoas não têm coragem de fazer muito isso porque elas querem agradar a si mesmas, querem agradar o mundo, não quer ser taxado de quadrado, de antiquado, né? Porque amam mais o padrão do mundo do que as coisas do reino de Deus. Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o seu culto racional. E não viva conforme o padrão do mundo. Aí sabe o que acontece? A pessoa vai lá e fala que é crente. E aí você vai ver a rede social da pessoa. Vamos ver o que essa pessoa segue. As pessoas estão seguindo as piores pessoas do mundo, as piores influências do mundo, as tal de influencers e influenciadores aí, né? Tudo mundano, ensinando só coisa diabólica que vai contra a palavra. O que você está seguindo uma pessoa dessa? Para pensar. Não há explicação, não há justificativa. Eles estão andando segundo o curso do mundo. E aí, ali tem um discipulado diário. Entenda uma coisa, rede social ela é feita para te deixar triste, para te deixar sempre ansioso e ansiosa. Você está aí reclamando de ansiedade, eu tenho que tomar muito remédio para ansiedade. Sai da rede social, pronto. Sai da rede social que você vai melhorar a sua ansiedade. Tá? Porque a rede social é feita para te gerar ansiedade e desgosto. Para quê? Para vir te vender alegria. Aí aparece a propaganda aqui, ó, que você está precisando. Você está precisando de um tablet novo. Você está precisando de um celular novo. Você está precisando disso novo. Aí você, andando no curso desse mundo, endivida o seu cartão de crédito, acaba com a saúde financeira do seu lar, reclama que seu marido não tem condição de te pagar. Né? Ele não tem condição de fazer isso, aí o inimigo sopra na sua mente. Você é uma mulher bonita, procura um outro. Você merece mais do que isso. Olha lá a vida das suas amigas. Elas estão viajando, porque elas estão postando viagem. Elas estão aí comendo comida boa. E você está em casa, tomando conta da sua família, fazendo o que Deus mandou você fazer. Olha que tristeza essa vida sua. Sendo que, na verdade, era para você se alegrar com aquilo que Deus está te dando. A Bíblia fala para você se alegrar com aquilo que você tem. Contentar com aquilo que Deus tem. Mas onde está o contentamento? Onde está o contentamento dessa geração de hoje? Eu estou falando de crente, irmão. Isso aqui é para crente. Se você não é crente, pode ir embora. Estou falando para crente. Onde está o contentamento? A pessoa está andando a pé, pede a Deus uma bicicleta, Deus dá uma bicicleta. Aí ele fica angustiado, porque na rede social ele viu que tem uma moto, mas ele não tem condição de comprar a moto. Aí ele compra a moto, aí ele fica angustiado. Por quê? Porque agora ele viu na rede social lá que ele deveria ter um carro. E aí vai a angústia, essa ansiedade de nunca alcançar, você nunca vai alcançar o padrão
que você acha que está perfeito, irmão. Nunca você vai alcançar. Você vai ficar doente emocionalmente, você vai adoecer quem está em volta de você, você vai arrumar dívida, porque você vai comprar. Sabe por que está escrito assim, ó? Pá, compre, porque a vida é agora. Compre agora. Aí você compra e se endivida por resto da sua vida. E aí quando você pensa que está pagando, aí você não dá conta de pagar, porque o juro é alto, aí vai renegociar a dívida. E você vai naquela bagunça toda, e depois você vai falar, meu Deus, como é que eu tô? E aí você deve estar me ouvindo, talvez você é rico ou você é rica, e vai falar assim, eu não preciso te preocupar com isso, eu posso gastar à vontade. O seu dinheiro é para ajudar no reino de Deus. Se você usa a sua finança de forma egoísta, você vai para o inferno achando que está fazendo a coisa certa. Não, mas eu tiro meu dízimo, minha oferta. Você pode tirar o que você quiser. Você pode tirar o que você quiser. A partir do momento que se você não entendeu que Deus colocou, se você tem uma condição muito boa, é para você ajudar missões, é para você ajudar a obra de Deus. Se você não faz, você vai sim para o inferno. E por que você vai? Porque você está amando Mamon mais do que Jeová. E como que você diz? Porque você está investindo mais nas coisas egoístas sua e deixando o seu irmão passar necessidade. Os seus irmãos aí estão precisando da sua ajuda e você não ajuda. Irmãos, nós precisamos entender, irmão, e aí depois eu vou falar sobre isso também. Nós precisamos entender que Deus nos chamou com um propósito. E o propósito não é viver essa vida aqui de felicidade, essa vida vazia, oca, que está aí, que a maioria das pessoas demonstram uma falsa alegria, um falso sorriso, um falso namoro, um relacionamento brilhante que daí 2 meses acaba. Aí você fala, meu Deus, como assim? Né? Só você olhar as influenciadoras aí, os artistas, como é que eles fazem? Daí a pouco eles vêm e falam, novo namorado, mil maravilhas, aquele amor, aquela paixão, passa 1, 2, 3 meses, pronto, acabou, já não é assim mais. Você não é descartável não, irmão, Deus te chamou você para um propósito. Você, mulher que está me ouvindo, ame o seu marido, para de dar ouvido para as feministas. Você, marido que está me ouvindo, ame sua esposa, para de ficar dando ouvido para pornografia. Vai buscar o Espírito Santo, rapaz. Vocês vão sucumbir. Vocês vão todo mundo pro buraco se não der ouvido à voz do Espírito Santo. Vai buscar, vai se arrepender. A igreja brasileira precisa se arrepender muito. Estou me incluindo nisso aqui, todo mundo, todos nós estamos no mesmo barco. Estou falando dos crentes, tá? Não estou falando daqueles meia boca que fingem que é crente, não. Nós estamos todos no mesmo barco. Ou a gente busca o poder do Espírito Santo, ou a gente busca os dons espirituais, ou a igreja vai sucumbir por não ter discernimento de espírito. Ela vai dar ouvido a espíritos enganadores com doutrinas de demônios. Nós precisamos entender isso urgentemente. A igreja precisa entender isso. Porque se ela andar conforme o mundo, o amor da igreja vai se esfriar, vai se esfriar, vai se esfriar. E aí nós vamos estar bonitinho, igual a igreja de Éfeso. Que Jesus fala assim para a igreja de Éfeso. Olha lá, pior que nós estamos parecidos mais é com a igreja de Laodiceia. Mas a igreja de Éfeso fala assim, ó. Quem lê parece que é só elogio. Aí Jesus fala assim, ó. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as suas obras, né? As obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Oh, que bom! Sei que você não pode suportar os maus. Ok, você é aquele bonzinho que denuncia os falsos profetas? Amém, ok. E que pôs a provas que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Olha, tem um ponto positivo para vocês. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Agora Jesus fala assim, tenho porém contra você. Você abandonou o primeiro amor. Tá, mas isso aí é sério? Jesus fala, lembra de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Mas e se eu não fizer isso? Se não te arrepender, eu virei até você e tirarei o candelabro do lugar dele. Eu quero ver o que a igreja faz sem candelabro. Nada. Irmão, nós precisamos entender isso. Deixar o primeiro amor é pecado, pecado. Precisa de arrependimento. Por isso que Jesus fala, arrependei-vos. Lembra de onde caiu. Volta às práticas, às primeiras práticas. Você, quando converteu, orava, jejuava, né? Você buscava as coisas do reino, tinha prazer em ler a palavra.
Hoje, às vezes, para orar é só se o pastor pedir para orar e olha lá. Ajoelha para orar 5 minutinhos e já tá cansado. Isso se não brigar, que fala, não, eu não tenho que orar só de joelho, não, né? Mas na verdade, porque não gosta de orar. Você pode orar de qualquer forma, deitado, sentado, joelho, é verdade. Mas às vezes é porque a pessoa não gosta de orar mesmo. A oração é um dos cultos mais vazios da igreja, sabia? Por quê? Porque orar não é fácil mesmo, não. Orar não é fácil. Mas ler a Bíblia também não é. Você começa a ler, talvez você está me vendo e fala assim, não, eu tenho prazer de ler Bíblia, porque aqui é um canal de estudo bíblico. Então, talvez você fale, eu tenho prazer de ler. Mas isso não foi assim no começo. No começo é difícil. No começo você começa a ler, não interpreta, não entende. E tudo que você não consegue entender, você não gosta. Mas na medida que você vai tendo explicação de um, de outro, a ajuda de um irmão, de outro, isso vai fazendo com que você comece a gostar e aí daí a pouco você passa a ter prazer na leitura bíblica. Mas na oração é a mesma coisa. Mas então eu preciso de alguém me ensinar a orar. Claro que precisa. Os discípulos pediram para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Então nós precisamos entender, ensina-nos a orar, precisamos falar com os irmãos, vocês que são mais de oração, eu tenho até vergonha de falar, mas eu preciso avançar. Eu preciso aprender a orar. Eles vão te falar, irmão, vamos orar junto. Tem gente que não sabe, você fala, está num grupinho de oração, sempre que você vai orar, fala assim, pode orar, irmão. Ok? Como é que eu vou falar amém? Eu nem sei o que você está falando. Não aprender a orar. Aquela oração. Aí você vai vir. Mas Ana quando ela orou, ela só mexia os lábios. Você acha que ela sempre orava assim? Você acha que sempre ela orava assim? E olha, que você está orando num grupo, no coletivo, as pessoas não sabem orar, elas não conseguem se expressar, elas não conseguem jogar para fora. Por quê? Porque elas não oram em casa, a verdade é essa. Aprendamos a orar. Como é que a igreja quer ser cheia do Espírito Santo se ela abandona a oração? Jesus fala, essa casa será chamada casa de oração. Aí a gente faz da igreja uma casa de louvor, uma casa de show, de tudo, mas só não faz uma casa de oração, porque quando tem oração as pessoas não oram. É simples assim. A oração é o que vai mudar a história da igreja no nosso país. Irmão, para de confiar em homens, para de confiar em cavalos e carros e qualquer outra coisa. Confia em Deus, irmão. Deus usa homens, sim. Vou repetir, não apoiem pessoas que estão do lado errado das coisas, que vão perseguir a igreja. Pelo amor de Deus, seja sábio. Isso sempre eu falei, sempre falarei. Mas como Deus vai usar? Quem vai usar? Deus sabe como é que ele vai usar. Mas a igreja precisa focar em ser cheia do Espírito Santo. A esperança dela tem que estar no Senhor. Amém, irmãos? Guarde isso no seu coração. Eu não quero ficar estendendo aqui além do necessário, tá? Mas a igreja precisa trabalhar o perdão. A igreja precisa trabalhar a busca das coisas espirituais, das coisas lá de cima, das coisas do alto, porque elas aprenderam a buscar muita coisa aqui já. E com a teologia da prosperidade que nós importamos aí do estrangeiro, né, como diz, aprendemos a buscar tudo que é aqui de baixo. Buscar carros, casas, emprego e etc e tal. Vamos buscar as coisas do alto. Relacionamento com Deus. Né? Como o irmão aí escreveu, um povo sem intimidade. Verdade. Mas a intimidade que a igreja aqui, às vezes, ela pensa que tem uma intimidade de ir além de chamar Deus de pai e querer chamar Deus de qualquer coisa. É aquela intimidade falsa, né, que tenta ficar forjando uma falsa intimidade. A igreja precisa ter uma intimidade genuína. E quando eu falo isso, eu falo porque eu sei disso, irmão. No mundo espiritual, nada dessa fachada ela cola. Para os demônios, e eu preciso falar dos demônios, porque senão você não vai entender o que eu estou dizendo. Os demônios vão agir contra o Brasil, contra a igreja, com força, eles estão agindo. Eles não estão só no bastidor, mas eles estão agindo. Então é preciso você entender que o que eu estou falando é urgente. É urgente. Os demônios, eles vão atacar com toda a força. Com toda a força. E a única resistência que eles têm de verdade é a igreja de Jesus, só. E não é placa de igreja, é a igreja de Cristo. Ela tem força, mas ela só tem força, eu repito, assim como Israel tinha força, mas só tinha força quando eles estavam na presença do Senhor, irmão. Nós precisamos ter essa busca das coisas do reino. O irmão perguntou aquele famoso versículo,
O povo perece por falta de conhecimento. Oséias 6, 3. Esse conhecimento é o mesmo que intimidade, oração, intimidade, relação íntima com Deus. Muita gente. Então, o conhecer a Deus é muito mais do que conhecer Bíblia. Foi muito bom você falar sobre isso. Esse é um conhecimento de Deus. Por que eu falo isso? Mas conhecer a Bíblia não é conhecer a Deus? Olha, é possível você não conhecer a Deus e conhecer a Bíblia. Então é possível a pessoa não conhecer a Deus e conhecer a Bíblia. Mas você precisa conhecer a Deus. Quando fala o povo pereceu por falta de conhecimento, é a falta de conhecer o Deus que eles diziam. Então você tinha o Deus lá de Israel, mas eles sequer conheciam esse Deus de verdade. Né? Muitas vezes por culpa de quem? Dos sacerdotes. Os próprios sacerdotes vendidos, como os profetas estavam vendidos também, muitas vezes, o povo não tinha o conhecimento de Deus. Eles não sabiam qual era a vontade de Deus e assim eles não viviam a vontade de Deus. Muitos estão também ocultando da igreja. Um dia desse eu ouvi um pastor falando uma coisa, irmão, pelo amor de Deus, um pastor famoso falou que é possível sim que Deus tenha criado os extraterrestres. Oh meu Deus do céu, eu fiz um vídeo explicando por que isso aí é a maior balela do mundo. Irmão, não caia nessa. Não caia nessa. O lugar mais importante do universo é aqui na Terra. Aonde que a Bíblia fala disso? Primeiro, as pessoas dizem, olha, você já viu aquelas imagens que tem um planetinha, primeiro, mostra você, esse aqui é você, aí afasta, aí vai afastando, aí mostra o planeta lá, né? Planeta Terra assim, redondinho, aquela coisa bonitinha, daí a pouco o planeta fica pequenininho, aparece outro, aparece o Sol, e nós vamos ficando miudinho, chega uma hora que a gente vira um pó. O que eles querem mostrar com isso? Que você é irrelevante. Que se é que existe um Deus, o que ele faria por você? Qual seria o interesse que ele teria por você? Desqualificando o homem totalmente. Bom, mas não é isso que a Bíblia fala, não. A Bíblia não fala isso, não. A Bíblia fala que aqui é o lugar mais importante de todo o universo. Os anjos pecaram. Jesus morreu por eles? Não. O homem pecou. O que a Bíblia fala? Deus enviou o seu filho aqui no mundo. Deus deu o seu filho porque ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Extraterrestre, do que eles desenham essa balela toda, nunca existiu, tá? São demônios. Deixando claro para vocês, são demônios. Não duvido a pessoa ter visto alguma coisa. São demônios. Eu vi um ser de outro planeta. Existe isso na Bíblia? Existe. Anjos e demônios. Você nunca vai ver um anjo sem saber que ele é um anjo de Deus. Nunca. Tá? Ou ele vai aparecer como um homem de Deus ou como um anjo de Deus. Mas você não vai ficar ali pensando que ele é um extraterrestre. Qualquer outra coisa, qualquer treco que você vê, qualquer bicho que você vê lá, que se apresentar como um ser de outro planeta, é extraterrestre, é fora da Terra, então é demônio. Você é expulso em nome de Jesus. Você tem autoridade sobre esses extraterrestres aí. A igreja precisa entender isso. A igreja precisa entender que a Terra é o lugar mais importante. Jesus veio morrer aqui. A Nova Jerusalém desce do céu. Para Deus habitar na terra com os homens. Ou seja, essa conversa de que outros planetas são... E aí eu vi um pastor famoso falando isso. Que vergonha! E que brecha que ele abriu para outros cristãos leigos que não percebem essa armadilha que está sendo feita pela nova ordem mundial, esse discurso fajuto para adoração de demônios, para que as pessoas fiquem na expectativa para ver demônios. Olha que loucura. E um pastor vai lá e fala, não, eu acredito que Deus fez outros mundos, porque Deus é grande, Ele é criativo, Ele é criador. Que conversa fiada, irmão. Pelo amor de Deus, tenhamos discernimento. Então nós precisamos entender que a igreja precisa de discernimento. Os demônios vão atacar com toda a força. Principalmente no nosso Brasil, porque a gente precisa tratar principalmente nossa casa. A gente precisa tratar principalmente onde a gente mora, que é o nosso país. O que vai acontecer no mundo? Deus vai usar várias pessoas em outros lugares do mundo também. Vai usar no Brasil também. Mas nós precisamos acordar. Ou a igreja, ela entende que ela vai vir um... Você lembra de uns sonhos que as pessoas tinham de uma avalanche vindo contra o Brasil? Você vai entender isso agora. Algumas pessoas vão lembrar que várias pessoas tinham sonho de tsunami vindo contra o Brasil. Tsunami. E as pessoas aguardando o litoral do Brasil ser inundado por tsunami. Pode ser que isso aconteça literalmente? Pode, irmão. Mas vamos para a Bíblia. O que a Bíblia fala de inundação?
inundação fala de guerra, fala de exército, fala de uma investida grande de guerra. Tá certo? Quando fala de inundações, está falando disso, de guerras, de inundação. Guerra não é só guerra física, existe uma guerra espiritual. A tsunami já pegou o Brasil, irmão. Acorda, você vai entender, acorda. A tsunami já pegou o Brasil. Ou a igreja acorda, ou ela vai simplesmente ser limpa do território brasileiro pela tsunami. Entendeu agora? É uma questão espiritual. Ou você tem uma visão de entender que a igreja ela só tem uma opção, buscar as coisas do alto. Ela só tem essa opção, mas nenhuma opção ela tem. Ela não tem opção de ficar ainda dormindo igual ela está dormindo esse tempo todo. Ela não tem opção ainda de ficar festejando, celebrar, só celebrar. Dedinho para lá, dedinho para cá, mãozinho. Isso não, irmão. Não é só isso, não. Pode se alegrar pela salvação que Deus te deu, mas peraí. Se você realmente é salvo, você precisa estar comprometido com o reino. Não adianta você ficar, Deus me ama, mas você ama a Deus. Se você ama o povo de Deus, você ama a obra de Deus, você ama o reino de Deus, se ama, o que é que você tem feito? O que é que você tem abrido mão? Qual que é a renúncia que você tem feito para poder despertar para as coisas espirituais? Ou você vai querer fazer aliança com os inimigos para poder se dar bem? E se for preciso, até perseguir os seus irmãos. Esse tempo é fundamental. Esse tempo de agora é fundamental. Guarda essas palavras no seu coração. Deus abençoe a vida dos irmãos. E eu espero poder falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas é claro que a expectativa principal sua tem que ser, né? Eu acabei falando aqui que eu espero falar mais sobre isso, mas não queria deixar isso aí como expectativa. Essa expectativa tem que estar aqui, ó, na palavra de Deus. Vai ler a palavra de Deus, vai ver o que está acontecendo nesses últimos dias. Começa a pegar lá Mateus 24, começa a analisar os textos escatológicos, começa a ler um pouco sobre Apocalipse, começa a pedir a Deus discernimento, o Espírito da verdade que te conduz em toda a verdade, ele vai mostrando para você, as coisas espirituais. O tempo não é de brincadeira, não é de brincadeira. A próxima geração pode ser uma geração de filhos de crentes que não acreditam em Deus. E aí nós vamos infelizmente lamentar dizendo, e levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. Ou você faz a sua parte, o seu papel como pastor, como igreja, como servos e filhos do Senhor, como discípulo, não como membro de instituição, pelo amor de Deus. Para de ficar usando essas argumentações, mas eu vou na igreja todo domingo. Deus te chamou para você ir na igreja, Deus te chamou para você ser crente, para você ser fiel, para você dar fruto. Dar fruto. Olha para você, está sendo frutífero? Não. Se não está sendo, se está sendo, dê mais fruto ainda, que o Pai vai limpar para dar mais fruto. Mas se não está sendo, cuidado, Jesus fala, porque se não dá fruto, o Pai vai cortar e vai jogar no fogo. Esse é tempo da gente poder abrir os nossos olhos espirituais e buscar as coisas do alto. Tá bom, meus irmãos? Fica com Deus, Deus abençoe, uma boa noite. Vou deixar essa live salva, vou tentar deixar salvo, se é que o sistema vai deixar salvar, né? Se possível, eu vou salvar e vou colocar no YouTube amanhã. Hoje não tem como fazer isso não, tá bom? Fica com Deus aí. Ora por nós, tá, irmãos? Deus abençoe.